Uma alegria, irmãos, termos as nossas crianças aqui participando do culto. É o 5º domingo. Então, os meses que aconteceu o 5º domingo, teremos as crianças aqui. Essa foi a proposta do Conselho Pastoral, através do nosso pastor titular, pastor Davi. O texto que nós vamos ler é o texto que está no primeiro livro dos Reis, do capítulo 17. Vamos ler os versos de 8 até o 16, é um texto que as crianças já vinham estudando, a história do profeta Elias. A tia Johanne tem já estudado esse tema com eles, né? E propôs essa temática para esta manhã também, quando estaremos refletindo sobre esta perícope, envolvendo aqui esse profeta e a viúva de Sarepta. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, irmãos, acompanham a leitura do texto bíblico. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos orar. Senhor Deus, fala aos nossos corações, Senhor, nesta manhã, mais uma vez. Amém. Uma história bastante conhecida dos irmãos, o profeta Elias, profeta querido, né? Envolvido em muitas histórias ali no Antigo Testamento, nos meus tempos de Johanne, de EBF, de escola bíblica, quando criança, sempre gostava dessas histórias do Antigo Testamento. Elas trazem riqueza de detalhes, heróis que nós aprendemos a amar na palavra do Senhor, e é bom que os nossos heróis estejam tão somente na palavra do Senhor. E aqui nós temos um relato do profeta Elias, para que os irmãos estejam situados nessa pequena perícope que lemos aqui. Elias era profeta, profetizou a maior parte do seu ministério ali no reino de Israel, no norte, e ali tinha um rei muito mau, segundo a palavra de Deus, que casou com uma mulher pior que ele, a Jezabel. Acabe era o rei e ele tinha trazido ídolos para Israel, imagens de escultura, coisa que a palavra de Deus já tinha alertado que não deveria acontecer. Então Elias, pela parte do Senhor, vai e profetiza para aquela comunidade que não choveria por um tempo. E o Senhor pede que Elias saia daquele lugar onde ele profetizou, saia ali de Israel e vá até um lugar chamado Quiriate. Ele fica ali por um tempo, alimentado por corvos. Que coisa curiosa, hein, criança? A criançada está aí. Imagina uma pessoa alimentada por corvos. Eles traziam pão e carne. Então o sanduíche de Elias estava garantido ali, todo dia. Água fresca do ribeirão, até que a água do ribeirão também secou. E Deus disse então para Elias: vai então até Sidom. Sidom é uma cidade que existe até hoje, fica no Líbano, a antiga Fenícia. Não creio que o pastor Davi vai até lá nessa jornada de arqueologia, mas fica no norte de Israel.
Então ele vai para esse lugar e encontra aquela mulher catando alguns galhos ali, coletando para fazer a sua última refeição. Aprendendo a depender de Deus é uma reflexão para nós no tempo de hoje também, amados irmãos. E nós aprendemos muito aqui com o profeta Elias e com aquela mulher sobre aprender a depender de Deus. E em primeiro lugar, nós aprendemos a depender de Deus quando nós ouvimos a sua palavra. Sim, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. O texto diz que o profeta Elias estava lá no seu lugar, comendo ali seu sanduíche todo dia, bebendo água, mas a palavra do Senhor diz: sai e vai até Sidom. Ele sai daquele momento de conforto, por enquanto que passava, e ele ouve a voz do Senhor dizendo: sai dali. Ora, sair de um esconderijo, irmãos, representava um perigo para Elias, porque certamente o rei estava à procura dele, porque ele disse que não iria chover. Que perigo para Elias! Mas ele ouviu a palavra do Senhor, ele deu ouvido à palavra do Senhor. E ainda hoje, amados irmãos, nós temos este compromisso de dar ouvidos à palavra do Senhor para mostrar que estamos aprendendo a depender de Deus. O texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10 e verso 17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é importante que a palavra de Deus seja pregada nesse tempo. Temos crianças aqui hoje, estão quietinhas, graças a Deus. Temos aí, levanta as mãos quem gosta de ouvir a palavra de Deus. Muito bem, eu sei que tem muitas histórias, tem criança de todas as idades aqui, né? Que bom, ouvir a palavra de Deus renova a nossa vida, ouvir a palavra de Deus faz com que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós. E nesse texto, há um duplo ouvir da palavra de Deus. Primeiro, o profeta Elias, que ouve Deus falando e segue para um lugar, correndo todos os riscos pertinentes àquela jornada que ele vai fazer. E segundo, a mulher, porque se os irmãos lembram aqui no texto, ela disse que não tinha nada para comer, que ela ia reunir os últimos ingredientes que possuía em sua casa, ia comer com o filho e ia morrer, mas ela ouve a palavra de Deus através da voz do profeta, que diz para ela: não será assim, faça primeiro o bolo para mim e depois para você. Pensa o que é você tomar uma decisão como aquela mulher tomou no tempo de escassez. Ela já estava convicta de que seria a sua última refeição, mas ela ouviu a palavra do Senhor. O que acontece quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor? O Senhor se revela através da sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revela de várias formas ao homem, mas nós aprendemos com o Batista que Deus se revela através da natureza, da consciência de cada um, da palavra e da manifestação suprema, Jesus Cristo. E como o Senhor tem se revelado hoje nesse tempo, amados irmãos, quantos aqui tomariam a decisão que Elias tomou? Quantos aqui tomariam a decisão que aquela mulher tomou? Sendo Elias procurado e sendo aquela mulher vivendo os seus últimos momentos. Deus também revela os seus planos através da sua palavra. O texto de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, o Senhor diz que revelará os seus planos para nós. O Senhor diz que são planos de paz, são planos de bênção, são planos que renovam a esperança que há em nós e faz com que nós, amados irmãos, acreditemos tão somente que depender de Deus é bênção, que depender de Deus é importante, que assim como as crianças que aqui estão, nesta manhã, dependem dos seus pais, eu creio que nada foi mais oportuno, Johanne, do que esta palavra para mostrar como esta criança que está do seu lado, dependendo de você, tendo que dar ouvido àquilo que você diz, e você dirá sempre o melhor para ela.
tendo que muitas vezes ouvir um não seu, porque esse é o melhor para ela e ela mesma não sabe. Mas você dirá: não há momento mais oportuno para que você, olhando para a criança que está do seu lado, você tenha a consciência de que você também está sentadinho muitas vezes do lado de Deus, e Ele quer tão somente que você aprenda a depender dEle. Como Elias entendeu isso, como aquela mulher fez isso também. E é interessante que o Senhor também, através da sua palavra, Ele nos mostra, irmãos, que quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, ela provoca libertação. Ela quebra correntes, ela liberta cativos. A palavra do Senhor no texto de João, no capítulo 8, verso 32, Ele diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só há uma verdade, é bom que fique claro. Essa verdade é Jesus Cristo, Ele é a própria verdade. Ele disse isso também em João 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade. Só Jesus é a verdade. Quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, à voz do Senhor, nós entendemos o valor desta libertação. Nós entendemos como esta palavra nos alcançou e nós somos libertos, como cada criança que está aqui também, que já teve um encontro com Cristo, pode saber e dizer e testemunhar como é bom ouvir a palavra do Senhor, como é bom ser livre por esta palavra, e nós somos livres. A palavra liberdade, ela não se aplicaria melhor a nenhum outro contexto, senão a salvação em Cristo Jesus. Fala-se muito de liberdade hoje, fala-se muito de liberdade em tantos lugares, em tantos países, mas os irmãos creiam que existem muitas pessoas que se dizem livres para tantas coisas, mas continuam presas ao pecado e ao inimigo. Não são livres porque não experimentaram a verdadeira liberdade, que só pode ser dada quando damos ouvidos à palavra do Senhor. O Senhor revela a sua vontade para as nossas vidas quando nós damos ouvido a esta bendita palavra. João 6,39, o Senhor dirá que Ele veio cumprir a vontade, Jesus veio cumprir a vontade do seu Pai, e a vontade do seu Pai é que ninguém se perca, ou seja, Jesus veio para salvar a todos. Faço a ponte entre Elias e Jesus, porque Elias foi um profeta tão importante para aquele tempo. Elias foi um profeta tão poderoso, usado pelo Senhor naquele tempo, que tanto João Batista, quando começa as suas pregações ali na Galileia, e Jesus também, serão confundidos com Elias. Percebam o valor que esse homem tinha para Israel, que tantos anos depois, Elias ainda era lembrado, e João Batista e Jesus eram confundidos com esse grande profeta. Sim, amados irmãos, o profeta Elias e aquela mulher ouviram a palavra do Senhor e aprenderam a primeira lição, a depender do Senhor, a aprender a depender do Senhor. Em segundo lugar, o texto diz que ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Nós aprendemos a depender do Senhor quando nós obedecemos a sua palavra. Está ali Elias, com sua garrafinha de água, mas ele queria muito mais, não é, criançada? Elias queria também um bolo. Um pão simples que era feito ali com a farinha, o azeite, numa chapa geralmente, um pãozinho bem fininho. Considerando a situação que aquela mulher narrou, certamente ia ser bem pouquinho, bem pouco mesmo. Quantos de nós, ouvindo a voz do Senhor, tomaria essa decisão de pegar o último mantimento, a última reserva que tínhamos em nossas mãos, para entregar para aquele profeta que não era do povo daquela mulher? É bom que fique claro. Os irmãos vão perceber no texto que ela diz: o Senhor teu Deus, não o meu Deus. Ela não era de Israel. A obediência daquela mulher, ela é lembrada por Jesus Cristo.
no texto de Lucas, vamos ver lá na frente. Interessante como ela se apresenta diante do profeta, sabendo que existia um Senhor por trás daquele homem. Isso vai ser confirmado depois dessa perícope, na próxima história, quando o filho dessa mulher vem a falecer. E o profeta atua mais uma vez. Mas aquela mulher obedeceu Elias. E há aqui também uma dupla obediência. Elias também obedeceu ao Senhor. Elias sai do seu lugar. Ele não só ouve a palavra. Eu falei no início que aprendemos a depender de Deus quando nós ouvimos. Mas se nós ouvirmos e não fizermos nada, nós não vamos evoluir no aprendizado dessa dependência. Precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Elias obedeceu. Elias foi para aquele lugar. Um lugar onde ele não conhecia ninguém. Isso é um exemplo de pôr em prática essa dependência de Deus. Essa obediência ao Senhor. Ele não conhecia ninguém naquele lugar. Nós vamos lembrar de Abraão, que estava lá vivendo com o seu povo. Em Gênesis 12, versículo 1, o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou lhe mostrar. Quantos de nós sairia para um lugar desse que o Senhor ainda vai mostrar? Que nós não sabemos que lugar é esse, que nós não sabemos se tem mantimento naquele lugar. Elias sai, vai para aquele lugar. E é a primeira obediência desse texto. A segunda é a mulher, já falei, ela também obedece. O texto diz que ela vai fazer o bolo, o pão, do jeito que o profeta pediu. Irmãos, os dois, tanto a mulher quanto o profeta, têm o seu futuro testado ali agora. Elias, porque, volto a falar, estava sendo procurado ali pelo rei. E aquela mulher, porque era a sua última refeição. Não chovia naquela terra, não tinha comida mais nenhuma, nem se sabe se tinha mais pessoas naquela cidade. O rio já tinha secado. Aquela mulher se prepara para a sua última refeição, e isso é importante repetir. Mas ela obedeceu. Ela entregou ao profeta o último mantimento da sua casa. Nós vamos lembrar daquele menino, nos textos sinóticos de Marcos, de Lucas e de Mateus, que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Os irmãos concordam e as crianças que estão aqui também nesta manhã, sabem que o nosso rei Jesus, o nosso Deus, ele poderia multiplicar do nada. É o único capaz de multiplicar do zero. Ele poderia criar peixes ali, pães, poderia criar um rio e peixes saltarem daquele rio, mas o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês têm? Eles haviam reclamado do Senhor Jesus. E disseram: Senhor, tem muita gente aí, não dá para alimentar todo mundo, vamos despedir esse povo. E Jesus disse: dá-lhe vós mesmo de comer. O que é que vocês têm? Eles não tinham nada, eles não estavam preparados para aquilo, mas um menino, uma criança, tal qual qualquer uma dessas crianças que estão aqui, saiu de casa preparadinha naquele dia. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, talvez 2 lanches. Aquela criança queria seguir Jesus o dia inteiro, certamente. Não vou falhar, não vai me faltar o lanche para eu acompanhar Jesus. Eu quero ouvir tudo o que ele tiver para me ensinar e eu vou preparado. Os adultos não tinham nada, irmãos, mas aquela criança tinha 5 pães e 2 peixes. E na hora, certamente, que André, o discípulo, chega e identifica aquela criança, e aquela gente assim: não é para Jesus usar? Eu abro mão, está aqui, os pães, os peixes. Aquela mulher, quem sabe não foi exemplo para aquela criança que conhecia a história do profeta Elias. E ela disse: é para o Senhor? Ok, está aqui a farinha, está aqui o azeite. Irmãos, Deus quer usar o que você tem. Ele pode fazer do nada, sim. Mas Ele quer usar o que você tem. O que é que você tem em suas mãos? Muitas vezes você diz: eu não sei fazer nada, pastor. Eu não participo de nada na igreja porque eu não sei fazer nada. Não é verdade, meu irmão.
existe algo que está em suas mãos, um pouquinho de farinha, uma colher de sopa de azeite que você pode apresentar ao Senhor e nunca mais faltará farinha ou azeite na sua vida. Pode ser pouco para você, imagina o que era 5 pães e 2 peixes, muito menos para a multidão que estava ali, do que a farinha e o azeite daquela mulher. Aprendemos a depender de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós não pensamos que o que temos é muito pouco e entregamos com fé nas mãos do Senhor, sabendo que Ele vai operar em nossas vidas. É impressionante como o exemplo maior da palavra do Senhor vem sempre das crianças. É impressionante como o salmista diz que é da boca dos pequeninos, ministro Henrique, que sai o perfeito louvor. E nós colocamos 200 vozes ali e o perfeito louvor é da boca das crianças. E quando os discípulos brigavam para discutir ali quem era o maior, quem seria o maior, dentro da representação do que eles tinham do reino de Deus, Jesus disse assim, vou responder agora para vocês, vem cá, é esse aqui o maior. E pega uma criança e coloca no meio deles. E se os irmãos acham pouco, Jesus disse que quem não se fizer como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Essa é uma outra mensagem, mas fico alerta para os irmãos, que precisamos aprender a depender do Senhor, como uma criança depende, que precisamos obedecer ao Senhor, como você quer ser obedecido pela criança que está do seu lado, e como muitas vezes ela retruca, porque essa criança cresce, ela chega aos 12, ela chega aos 15, e começa a questionar, não é? Diz que a criança começa dizendo, meu pai é meu herói, depois pastor Nando diz assim, meu pai sabe tudo, chega a idade da juventude, meu pai não sabe nada. Com o tempo, todos envelhecem, e ele diz, que saudade do meu pai. Precisamos aprender a obedecer a esse mesmo Deus que nós queremos que a criança tenha por nós, a obediência similar. Não é diferente, amados irmãos, e creio que elas estão aqui nesta manhã com uma mensagem do Senhor. Talvez uma mensagem sem palavras, hoje neste culto, é uma criança sentada ao seu lado, aprendendo, ouvindo e obedecendo, porque nota 10 para o comportamento delas nesta manhã. Finalmente, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e nunca mais faltou o mantimento na casa daquela mulher. Diz o texto bíblico que enquanto estava o tempo sem chover, aquela mulher recebeu o mantimento. Quando nós aprendemos a depender do Senhor, a nossa vida se renova. É o último ponto dessa mensagem. Colorido do jeito que as crianças fazem, com as cores que elas gostam de usar, para mostrar, amados irmãos, que quando nós aprendemos a depender do Senhor, a nossa vida se enche de cores. Os desenhos que eram preto e branco, os desenhos que eram monocromáticos, aqueles que não traziam vida na sua aparência, agora se renovam e trazem cores vivas, mostrando para nós o valor da natureza que Deus criou, o valor do céu que é para onde nós queremos ir, e o valor do sangue de Cristo em nossas vidas, que nos transformou para sempre. Como as cores que a dependência do Senhor traz para as nossas vidas, podem nos ensinar nesta manhã. Como as cores que o Senhor pintou a nossa vida quando nós nos entregamos para Ele, fala aos nossos corações nesta manhã, como falou o coração daquela mulher. Sim, a fome tinha chegado naquela aldeia. Não tinha mais água, não tinha mais nada. Aquela mulher não tinha esperança mais nenhuma, irmãos. É uma frase triste que aquela mulher diz para o profeta. E ela diz, eu fazer aqui, nós vamos morrer. Quem sabe o vizinho já tinha morrido. Essa tinha sido a experiência anterior do primeiro vizinho, ou do segundo, ou do terceiro vizinho daquela rua onde ela morava.
E aquela mulher poderia ter dito ao profeta: olha, a minha vizinha aqui do lado e a outra fizeram sua última refeição ontem e morreram. Eu vou fazer a minha agora. Não posso deixar de fazer essa refeição. Mas ela ouviu, ela obedeceu. E o Senhor renovou a vida daquela mulher, como renovou todas as nossas vidas, amados irmãos, a partir do momento em que nós ouvimos a palavra do Senhor, obedecemos esta palavra e entregamos a nossa vida, porque creio que nesse texto, quando a mulher, a viúva de Sarepta, abre mão de alimentar a si mesma e ao seu próprio filho, naquele tempo de angústia e de dor, ela está entregando a sua própria vida, porque ela não tinha mantimento mais algum. É uma simbologia de como nós devemos também entregar a nossa vida integralmente diante do Senhor, sem nenhuma reserva, para que Ele faça com que as suas misericórdias, que diariamente se renovam em nossas vidas, façam um renascer a cada manhã de vida nova, de vida transformada. Os erros de ontem ficaram para ontem, Jesus nos renova hoje. O apóstolo Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta. No capítulo 5, verso 17, ele dirá que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, a vida passa a se renovar a cada vez, a cada dia. O próprio apóstolo dirá que nós, como servos do Senhor, como igreja, como crianças, devemos viver em novidade de vida. E a novidade de vida, irmãos, é esta renovação diária do nosso compromisso com Cristo e de que nós dependemos dele. Sim, amados irmãos, aprender a depender do Senhor é saber que Jesus nos ama, é crer que Ele entrará com providência, é crer que Ele tem poder para resolver qualquer situação. E é interessante que desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o Senhor Jesus e Deus no Antigo vai usar pessoas que não são daquele ambiente para levar lições àquelas pessoas. Esta viúva não era daquela comunidade. Está no texto de Lucas, no capítulo 4, versos 26. Jesus faz menção a isso. Lucas registra este ponto em que ele diz que aquela mulher não era daquela comunidade e que existia muitas viúvas em Israel. Existia muitas viúvas naquele lugar assolado pela seca, mas foi aquela mulher, a viúva de Sarepta, em Sidom, que recebeu a visita do profeta. Jesus sempre usou os estrangeiros para dar lições aos fariseus e aos homens que viviam cercando e espizinhando ali a sua vida. Jesus usou o samaritano por algumas vezes, e é o samaritano que vai ajudar aquele homem caído na estrada. Dos 10 leprosos, o que volta é samaritano. E como Jesus usa também os estrangeiros para dar lição para o seu povo. Olhemos ao nosso redor, irmãos, como igreja. Quem sabe Deus nos está revelando para nós uma lição através de um outro povo. Quem sabe a igreja precisa olhar para fora um pouco mais, para ouvir, entender e obedecer a palavra do Senhor, para aprender a depender do Senhor, para captar o recado do Senhor que é diário. Irmãos, Deus fala conosco todos os dias. Preste atenção, aprenda a depender do Senhor, que Ele nos abençoe.